Por que é tão difícil entender a extrema-direita? Extrema-direita é o termo que pegou na mídia por causa da esquerda, né, das expressões da esquerda, e eu acho que é um termo melhor do que fascismo. Né? Quando se fala de fascismo, se pensa logo no fascismo italiano, no nazifascismo, aí é uma coisa meio engessada. Eu acho que extrema-direita é melhor porque ela representa a parte mais brusca da direita. Ultradireita, extrema-direita. Claro, dentro da ciência política você vai ver uma distinção ainda de extrema-direita, ultradireita, direita radical. Mas aqui eu vou utilizar a extrema-direita como um diagrama mesmo. Né? Aqui na extremidade você tem a extrema-direita, vai passando, passando, passando e você chega na extrema-esquerda. Mas aqui eu quero abordar a extrema-direita. Então eu acho que a escolha desse termo extrema-direita na mídia e tal foi acertada, né? Mas muito se fala e pouco se explica de fato o que é extrema-direita. E não é por acaso, porque é difícil mesmo. Para você explicar de maneira correta, você precisa fazer toda uma digressão, toda uma construção conceitual, factual, para que as pessoas entendam, né? E aí, primeiro as pessoas têm que entender o que é direita, para entender o que é extrema direita. E aí já complica tudo, né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender sobre extrema direita é: a extrema direita, ela não é um bloco político. Ela não é um bloco político. Ela é uma rede política. Já começa por aí. Ou seja, não existe um conjunto fechado de ideias que refletem a extrema-direita, né? A extrema-direita no singular. Na verdade, a extrema-direita é uma rede de vários grupos que se conectam, né? Que se conectam em duas coisas. Primeiro, eles são de fato mais extremistas, radicais. E segundo, eles odeiam a esquerda. Né? Essa é a semelhança que existe entre eles. Essa é a semelhança. Principalmente esse último elemento, que é você odiar a esquerda, ter repulsa pela esquerda em todos os âmbitos. Assim. E por que é uma rede e não um bloco? Porque se você pegar os grupos que são vistos e que são de fato de extrema direita, eles não têm uma relação necessária entre si. Então, se você pegar, por exemplo, o armamentismo, que todo mundo tem que se armar, ou a luta contra as questões LGBT, o antifeminismo, o fanatismo religioso, o negacionismo climático, de você aqui no Brasil você transformar a Amazônia em pasto, basicamente, né? Você ser contra o aborto, você defender a privatização, você ser contra políticas sociais, políticas de ações afirmativas, por exemplo. Perceba que tudo isso que eu citei não tem uma relação direta de uma coisa com a outra. Não tem. Não tem uma relação entre uma coisa e outra, necessariamente. Qual é a relação entre você, digamos assim, odiar trans e você ser armamentista? Não tem uma relação. Qual é a relação entre você ser um cristão fanático e você negar o aquecimento global? Não tem necessariamente alguma ligação. Porém, tudo isso se encaixa na extrema-direita. Né? Por quê? Por isso que eu já falei. Porque essa é a primeira semelhança. Eles têm uma visão radical sobre algo, de forma positiva ou de forma negativa. Ou seja, positiva como positivação, né? Uma coisa propositiva. E negativa no sentido de negação. O que você está negando? Né? Você está negando direitos humanos, negando políticas sociais, negando, enfim, a ciência básica, né? Por exemplo, a antivacina, que está mais ligado à extrema-direita também. E aí, essa diversidade ela acontece, por que chamam ela de extrema-direita? Porque a extrema-direita, esse é o segundo ponto,
né? O primeiro ponto é esse. A extrema-direita não é um bloco político. Ela é uma rede de vários grupos que se conectam pelo radicalismo e pela rejeição da esquerda. O segundo aspecto é que a extrema-direita ela é uma mistura do ultraliberalismo com o ultraconservadorismo. Ou, se você quiser, o pior do liberalismo e o pior do conservadorismo. Que são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Porém, esses dois fundidos geram a rede que é a extrema-direita. Né? E, de novo, a semelhança entre eles é que eles são contra a esquerda, porque eles são de ultradireita. Então, assim, já começa por aí. E o que seria o ultraconservadorismo? O que seria o ultraliberalismo? Aqui tenho que dar Vou dar um exemplo que é o exemplo mais manjado do contexto ocidental desde o final da Segunda Guerra. Né? Aliás, desde o fim da Segunda Guerra, que é o nazismo. Por que a direita, né? Por que você tem setores da direita, evidentemente da extrema-direita, que dizem que o nazismo é de esquerda? O nazismo, o fascismo é de esquerda. Por que eles fazem isso? Sendo que o consenso dentro da ciência política hoje é de que o nazismo e o fascismo são de direita, são de extrema direita. Mas por que as pessoas de direita insistem nisso? Pela própria natureza da direita. As pessoas que são de direita, elas têm um pensamento muito mais mitológico e moralista do que analítico e científico. Isso é uma coisa meio trágica dentro da direita. Que a direita ela tem um déficit de cientificidade. Né? Então ela não consegue entender nem a própria direita e nem a própria esquerda. Né? Quando eu falo pensamento mitológico e moral, estou querendo dizer o quê? O pensamento mitológico não é você acreditar em mentira. Né? Mito não é mentira. Na verdade, isso é uma falsificação que os iluministas fizeram. Né? Essa coisa de você separar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é factual, e aquilo que é mítico, aquilo que é mito. Então, 5 mitos sobre a Coreia do Norte. Ou seja, o sujeito vai falar 5 mentiras ou 5 equívocos sobre a Coreia do Norte. Só que não é esse o sentido de mito, de fato. Né? Mito é uma história que você conta para dar sentido a algo. Isso é um mito. Outro definição de mito é uma mensagem que você passa de forma não literal. Por exemplo, de forma metafórica, de forma simbólica. Tem coisas que você explica a partir de um mito, não a partir de fatos científicos, por exemplo, ou a partir de uma teoria filosófica. Então, o mito não é mentira. Né? O mito é você estar sempre dentro de um enredo onde existem personagens com emoções muito claras, definidas. Por exemplo, o mito do herói, o mito do vilão, o bandido, o cidadão de bem, né? Aquele que é mau, aquele que é bom. O mundo mítico é esse mundo onde você tem personagens, né? Você tem personagens fortes, e esses personagens fortes exercem funções muito específicas de cunho emocional, eles causam emoção, uma emoção muito forte. Esse é o pensamento mítico, mítico-mitológico. E a direita vive nisso. Não por acaso, isso aí não precisa nem fazer pesquisa, né, em sociologia ou ciência política para perceber. As pessoas de direita são muito mais religiosas do que a esquerda. Proporcionalmente. Existem pessoas de esquerda que são
religiosa, obviamente, mas você percebe que a direita é muito mais, né? E a religião depende do pensamento mitológico, né? Não só o pensamento mitológico, mas o pensamento rigidamente moral, né? O direcionamento moral para cá ou para lá. Enquanto que na esquerda, a esquerda ela é mais secular, né? É mais elástica, é porque a esquerda é mais pluralista. Ela acaba sendo mais plural. E aí volta para a questão do nazismo. Por que, que a direita insiste nessa ideia de que o nazismo, o fascismo, eram de esquerda e não de direita, sendo que o consenso é de que o nazismo é de direita? Primeiro por isso, porque a direita ela tem um déficit de cientificidade. Eles não conseguem entender as coisas de maneira lógica, concreta e causal. Eles entendem de maneira mitológica. De maneira mitológica. Você está dentro de um enredo específico. Você está dentro de uma história específica. Com personagens bem definidos. Aquele que é bom, que é heróico, que é épico. Aquele que é mau, que é perverso. Né? E aí, por tudo que a gente já conhece, o nazismo é visto como uma coisa ruim. Como o mal. Né? Ora, o comunismo é mal. O socialismo é do mal. O comunismo matou milhões. Né? O comunismo é isso, na verdade. Essa é a definição desde o comunismo. O comunismo é a tirania pura e simplesmente. É um pensamento mitológico. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é uma característica também da extrema-direita, é você, eventualmente, você vai parasitar pautas da esquerda. Né? No nazismo, isso foi mais explícito. O Partido Nacional Socialista, esse foi o nome dado deliberadamente pelos nazistas, para quê? Porque eles sabiam que os socialistas, naquela época, estavam crescendo, estavam tendo prestígio, e para atrair os trabalhadores para o partido nazista, eles fizeram o Partido Nacional Socialista. Né? Assim como outra coisa que a direita gosta de falar, Mussolini foi socialista na juventude. Né? Ou então Mussolini defendeu os sindicatos, por isso ele era de esquerda. Né? Claro, veja, o fato de você ser de direita ou de esquerda não impede de você utilizar coisas específicas do outro lado. E a direita faz muito bem isso daí. A direita fez e faz isso daí. Que é você parasitar outras pautas, outras questões. Os nazistas fizeram a mesma coisa. Né? Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, esse eu acho que é o menos falado, do porquê que o nazismo é visto como de esquerda e não de direita, é de que as bases religiosas do nazismo, ela não é cristã. O nazismo parasitou, ele utilizou, instrumentalizou o cristianismo. Mas as bases do nazismo é pagão, né? Que é um termo meio vago. Né? Paganismo tem uma definição concreta, né? Mas é pagão. Ou seja, o paganismo nórdico, né? O tal do nordicismo, aquela coisa de que os nórdicos são superiores, junto dos mitos nórdicos, o paganismo germânico, a exaltação do Império Romano, que tanto Mussolini quanto Hitler fizeram isso daí. E aí, como a direita hoje ela é cristã, né, muito baseada no cristianismo, eles sabem que o nazismo não tem nada de cristão.
Mas os nazistas utilizaram do prestígio do luteranismo, por exemplo, na Alemanha, para pautar, porque isso é uma das características fundamentais da extrema-direita. É você pegar uma miscelânea de ideologias, religiões, grupos, simbolismo, você faz uma mistureba de um monte de coisa para atingir o poder. Lembra que eu falei no início de que a extrema-direita não é um bloco, mas é uma rede? Então, é exatamente isso. O que acontece hoje é a mesma coisa que aconteceu nos anos 30. Né? Então, tem gente de esquerda, aí entra o erro da esquerda, que vai dizer que Hitler era cristão, o nazismo era cristão, e não era. As bases do nazismo, aquela coisa de sangue puro, né? Você tem o sangue puro, a raça ariana. O que é que isso tem a ver com o cristianismo? Isso tem porra a ver, não tem nada a ver com o cristianismo. Arianismo, o símbolo da suástica, né, que virou a suástica, que veio lá da Ásia. Entende? A visão supremacista racial, o eugenismo, o extermínio de pessoas com deficiência, nada disso tem a ver com o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é uma religião extremamente acolhedora com pessoas com deficiência. Né? Até hoje é assim. Os cristãos odeiam muita gente, odeiam muita coisa. Odeia muçulmano, odeia ateu, odeia comunista, odeia LGBT. Mas pessoas com deficiência são bem acolhidas nas igrejas. É só você ir para qualquer igreja aí. Você vai ver. Aquele negócio que o SBT faz há muito tempo, né? O Teleton. Aliás, as pessoas que mais se engajaram nessa questão das pessoas com deficiência aqui no Brasil são pessoas conservadoras cristãs. Né? Então, o desprezo de pessoas com deficiência, ela parte muito mais de uma lógica pagã, que algumas sociedades pagãs têm, e principalmente sociedades guerreiras, sociedades que cultuam a masculinidade dentro dessa lógica do guerreiro, que faz total sentido. Por quê? Porque numa sociedade de guerreiros não existe espaço para fracos. Quem é fraco deve ser morto, exterminado imediatamente, porque você vai atrapalhar, né? Você vai atrapalhar a sociedade. Dentro do cristianismo, não é bem assim. Né? Se você é deficiente, você pode ser salvo. Né? Você ainda pode ser salvo. Se você se converter e tudo mais. Né? Agora, em certas sociedades pagãs, inclusive aqui entre indígenas, você tem essa coisa que alguns indígenas matavam crianças. Né? Por que isso? Em sociedades que são guerreiras ou que têm esse culto da masculinidade, ou que simplesmente você não tem espaço para gente muito fraca com deficiência. Não tem o que fazer, você não tem medicina avançada, você não tem, então você vai lá e mata. Né? O nazismo se utilizou disso daí. Né? Então tem esse elemento que é pagão, digamos assim. Pagão e esse culto da masculinidade, essa coisa do guerreiro. Né? Os homens devem ser viris e tal. Mas tem um outro elemento aí, que vem do liberalismo. Aí você vai dizer, mas o nazismo não é liberal. Pois é, o nazismo não é liberal, mas ele, como eu já falei, ele parasita várias ideologias. Porque a extrema-direita funciona assim. Então, essa coisa do eugenismo, de você, a partir do progresso, a ideia de progresso e razão, você querer melhorar o ser humano, né, selecionar a partir de uma visão eugenista. Né? Assim como você faz a seleção artificial de animais e plantas, né? Os nazistas queriam fazer a seleção artificial de humanos, só que por uma lógica onde você faz uma mistureba de estudos científicos que hoje a gente considera
pseudocientíficos, junto dessa premissa racial. Né? Então, essa coisa de você querer trazer o progresso para a sociedade vem do liberalismo. Né? Vem do liberalismo. Percebe a miscelânea de coisas que tem aí? Então, o nazismo misturou paganismo, liberalismo, eugenismo, cristianismo, supremacismo racial, culto da masculinidade, antissemitismo, né? Anticiganismo, anticomunismo, várias coisas. Né? Um monte de coisa. Por quê? Porque o objetivo da extrema-direita, esse é o ponto, né? É o poder. É o poder. Eles não estão nem aí para coerência. Porque, como eu falei, eles não são coesos, eles são uma rede. Né? Eles são uma rede que vão se conectando numa coisa ou noutra. E aí, se você pegar uma visão que é ultraliberal, o que é uma visão ultraliberal? Como eu já falei, essa busca pelo progresso, né? Pelo progresso, que vem do iluminismo, busca pelo progresso a partir da razão, a partir da ciência, a partir das relações de mercado, uma visão mais cosmopolita. Bom, mas os nazistas não eram cosmopolitas, de forma alguma. Né? Eles não defendiam o pluralismo ou o multiculturalismo como os liberais. Os nazistas não eram individualistas como os liberais. Né? Agora, a extrema-direita hoje, ela se utiliza do individualismo. Lembra da época da pandemia? Não, eu não vou me vacinar. Meu corpo, minhas regras. Eles falavam isso. Né? Eu sou contra o Estado, viu? O Estado é opressor, o Estado quer mandar em mim, o Estado não pode querer intervir na minha vida. Um discurso individualista contra o Estado. Isso vem do liberalismo. Hoje a extrema-direita utiliza esse discurso, mas os nazistas não utilizavam, porque o contexto era outro. Tá? Então, isso é uma visão ultraliberal. Uma visão ultraliberal, necessariamente, vai ser, primeiro, contra a esquerda, vai defender a visão eugenista da realidade, uma visão que desconsidera completamente o sentimento das pessoas, as particularidades étnicas, sexuais das pessoas, porque é uma visão individualista, né? O que importa é o indivíduo, e o indivíduo não tem substância. Qual é a característica do indivíduo? O indivíduo, por definição, é indivisível. Né? Não tem uma característica. Aí você junta essa visão ultraliberal com a visão ultraconservadora. Né? A visão ultraconservadora é o quê? Aí sim, os ultraconservadores não são contra o Estado, eles não fazem uma retórica contra o Estado. Na verdade, eles amam o Estado. Né? Para privilegiar militar, privilegiar cristãos. Né? Eles são contra políticas sociais, mas são a favor de políticas que favoreçam a própria expansão de grupos que estão associados ao conservadorismo. No caso, tanto hoje quanto no nazismo, você tem uma certa reverência pela masculinidade, um culto da masculinidade. Então é diferente, é muito diferente a visão ultraliberal e ultraconservadora. Os ultraliberais não são religiosos. Os ultraconservadores normalmente são religiosos, seja cristão, seja pagão. Né? Os ultraliberais, eles não fazem um culto da masculinidade, eles fazem um culto da individualidade. Enquanto que o ultraconservador faz um culto da masculinidade. Né? Defendendo uma visão rígida, onde o homem fica, onde a mulher fica. Os ultraliberais, pelo menos retoricamente, eles têm uma repulsa ao Estado. Né? Ao Estado se metendo na vida das pessoas. Os ultraconservadores, não. Eles querem se meter na vida das pessoas,
com relação à paranoia sexual, né? Com relação a drogas. Hoje é muito comum isso, né? Regulamentar drogas e tal, matar bandido, né? O que eles chamam de bandido, criminalizar o comunismo, se eles puderem criminalizar, como os nazistas fizeram, né? E hoje também você tem o Olavo de Carvalho levantava essa bandeira. O Eduardo Bolsonaro levantava essa bandeira de você criminalizar o comunismo. Os ultraliberais não vão muito por aí. Percebe? Por isso que a extrema-direita é difícil de você entender. Porque para você entender, tem todas essas nuances. Todas essas nuances. Os ultraconservadores têm esse culto da polícia, os policiais como heróis. Eles têm um militarismo muito grande. Né? Os ultraliberais, nem tanto. Não tem muito isso. Porque eles são individualistas, racionalistas, né? Defendem o progresso. Agora, misture isso daí. Misture o pensamento e a ação ultraconservadora, ultraliberal, o resultado é a extrema-direita, que é exatamente essa rede política de um monte de coisa que não tem nada a ver uma com a outra, que vai se conectando. Mas vai se conectando por quê? Porque eles são contra a esquerda. Né? Eles se defendem muito mais por ser contra a esquerda. Daí você entende qual é a relação entre você ser cristão e ser armamentista. Nenhuma, porra. Nenhuma, não tem relação nenhuma. Qual a relação de você ser contra direitos LGBTs e você negar o aquecimento global? Nenhuma. Agora, a negação do aquecimento global está diretamente ligado a interesses do grande capital. Ou seja, liberalismo. A visão ultraliberal. E você ser contra direitos LGBTs está ligado ao ultraconservadorismo. Essas coisas se encontram de que maneira? A esquerda levanta a bandeira ambiental, porque eles colocam a culpa na cola do capitalismo, né? E a esquerda também vai defender os direitos LGBTs. Esse é o pulo do gato. É por isso que é tão difícil entender o que é a extrema-direita. O que é a extrema-direita? Primeiro, ela tem semelhanças entre o que foi o fascismo e o nazismo, né? E o franquismo, né? E tal. O Salazar em Portugal. Ou seja, existe uma semelhança entre a extrema-direita hoje e a extrema-direita nos anos 30, 20, 40, que é exatamente essa coisa de se conectar uma parte ultraliberal, eugenista, progressionista, individualista, com a parte fanática religiosa, seja um fanatismo religioso pagão, né, de rituais de sangue, de pureza da natureza, não sei o quê, junto do cristianismo. Em outros países você vai ver um fundamentalismo islâmico, por exemplo, na Índia você vê a extrema-direita lá, hindu, né, mistura o hinduísmo e tal. Então você vai ver essa semelhança, mas você vai ver diferenças. Por quê? Porque o contexto mudou bastante. Mudou muito o mundo dos anos 30 para cá, do século 20 para cá. Faz quase 100 anos já. Né? Então hoje, isso é interessante. Hoje a extrema-direita levanta a bandeira da liberdade de expressão, né? Da liberdade de expressão de maneira geral, liberdade, né? Contra a censura da mídia, contra a vacina, né? Que é o governo que quer envenenar as pessoas e tal. Nos anos 30 não tinha esse discurso. Né? Não tinha esse discurso da liberdade de expressão. Era escancaradamente contra qualquer tipo de liberdade de expressão. Então, ideias como, por exemplo, de esterilizar, né? Esterilizar a população pobre para não se reproduzir, o ódio
ao pobre, isso daí não vem do conservadorismo. Isso vem do liberalismo, do ultraliberalismo. Porque não faz nenhum sentido o conservador odiar pobre. Né? O pobre é o comum, é a pessoa comum. Até porque no contexto do Brasil, a maioria dos pobres, eles são mais conservadores ou até cristãos, simplesmente cristãos. Essa ideia, esse ódio ao pobre, que o pessoal chama hoje aporofobia, vem muito mais de uma visão liberal, ultraliberal. Né? Aí o liberal vai dizer, não, isso não é liberalismo. É sim, isso é liberalismo. Isso é o quê? Isso não é esquerdismo, isso não é socialismo, isso não é conservadorismo, isso é liberalismo. Né? O pulo do gato é o quê? E aí sim, eu queria abordar esse ponto também. Como eu já coloquei aqui em outros vídeos, existem essas três grandes correntes no mundo moderno, né, moderno e contemporâneo, que é o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. Que grosso modo você pode chamar direita, esquerda e centro. A direita é conservadora, a esquerda é socialista e o liberalismo é o centro. O liberalismo, ele acaba sendo uma coisa meio estranha. Por quê? Porque o liberalismo, diferente do conservadorismo e do socialismo, não tem um apelo popular tão forte assim. É só reparar que a polarização, a chamada polarização, ela é entre a esquerda e a direita, entre os conservadores e os socialistas. Tá? A esquerda consegue ser popular por causa da questão laboral, por causa do trabalho, a questão do trabalho, né, os trabalhadores, o direito dos trabalhadores, e por causa das pessoas que são excluídas, marginalizadas, oprimidas e tal. Né? A questão LGBT, a questão negra, os indígenas. Né? E os conservadores conseguem ser populares por causa do cristianismo, né, da religião com prestígio na sociedade, e por causa de questões morais populares, uma certa moral popular. Sei lá, bandido bom é bandido morto. Né? Isso não é uma frase de esquerda ou liberal. Isso é mais dos conservadores. Por quê? Porque o bandido ele é visto como um impuro, uma pessoa impura, uma pessoa degenerada, uma pessoa que não deveria estar em sociedade. Então ele tem que ser eliminado. Isso é a ideia ultraconservadora. Não necessariamente o conservador vai concordar, mas é uma visão ultraconservadora. Isso já está no senso comum. Por isso que a polarização é sempre entre direita e esquerda, entre o esquerdista e o direitista. E o liberalismo, como é uma ideia que vem de uma aristocracia, de uma burguesia, de uma elite, os liberais costumam denunciar o populismo, o coletivismo, né? Mas eles nunca falam sobre o elitismo liberal, o elitismo deles. Exatamente porque o liberalismo não tem apelo popular. Né? Eles não conseguem engajar tanto a população. Exatamente porque os liberais são muito racionalistas, individualistas, cosmopolitas, defendem um progresso baseado na razão, na ciência e tal. Só que essa coisa de razão, ciência, progresso, como eu já falei, ela pode ser utilizada para desgraça, como eu já citei aqui, uma visão eugenista, uma visão de limpeza social. Né? Então, resumindo, é por isso que extrema-direita é difícil de você entender. Por esses três elementos. Primeiro, porque a extrema-direita não é um bloco político, como se fosse um partido, né? Um partido com a ideologia bem fechada. Não, ela não é um bloco político, ela é uma rede política. Segundo, ela é a fusão do ultraliberalismo com o ultraconservadorismo. E como isso vai se expressar vai depender do contexto histórico, do contexto social. O contexto brasileiro hoje é muito diferente do contexto brasileiro
nos anos 30. Né? Por exemplo, quando estava surgindo o integralismo. Né? O integralismo não abraçava a bandeira por exemplo, da liberdade de expressão, do individualismo contra o Estado. Né? Era outro contexto. Né? Outro contexto. Né? E, por fim, existe essa confusão porque existe uma direita liberal, existe uma direita conservadora. Né? A direita conservadora é esse pessoal, no nosso caso, hoje, né, é esse pessoal cristão que tem grandes problemas com a questão LGBT, tem grandes problemas com o feminismo. Né? A direita liberal não vai por essa onda, não. Eles têm problemas com o Estado, entre aspas, né? O Estado, eles fazem um discurso mais individualista e eles tendem a ter não o ódio do outro, como os conservadores, mas eles têm o ódio do pobre. Do pobre. Né? Aquilo que o pessoal está chamando hoje de aporofobia. O cara tem ódio a pobre. Essa é a direita liberal, no caso, ultraliberal. Exatamente porque o liberalismo ele tem essa visão de que a partir da racionalidade, da reflexão, né, do entendimento das coisas, você defende a partir de uma visão tecnocrata, tecnicista, você pode ir melhorando a sociedade. Ignorando, como eu já falei, ignorando todas as particularidades étnicas, raciais, sexuais, regionais, o que as pessoas sentem, o que as pessoas não sentem. O liberal, né, colocando de maneira psicológica, tende a ser meio sociopata. Né? Enquanto que a direita é bastante emotiva, a esquerda é bastante emotiva, os liberais não. Né? Os liberais tendem a centralizar na calma, né? na serenidade. Só que isso daí, ou seja, você baixa as paixões, né? O ódio, o medo, etc. Você baixa e você começa a pensar de forma mais calma, mais centralizada. Só que isso daí faz ignorar uma série de coisas. Né? E aí vem eugenia, que está começando a crescer de novo, esse pensamento eugenista, com essa coisa de transhumanismo. Né? Você pega, por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk é um liberal. Né? Ele não é conservador cristão. Eu duvido muito que ele se importe com que os conservadores cristãos se importem. Duvido muito. E ele tampouco é de esquerda. Ele é um liberal, só que ele é um liberal do tipo darwinismo social. Né? Aquele cara que ele tem uma visão elitista da realidade. E ele está incluso essa coisa da extrema-direita. Ele serviu ao governo Trump, e o governo Trump, que é um governo de extrema-direita, faz a mesma coisa, faz exatamente isso que eu estou falando. Você pega elementos do conservadorismo, e você pega elementos do liberalismo, você é patologicamente contra a esquerda, e pronto. Você vai agindo a partir do contexto histórico, a partir do que está dado. Né? Lá nos Estados Unidos, é a questão dos imigrantes. Né? Os liberais não se importam muito com a questão dos imigrantes. Os conservadores se importam. Né? Os liberais não se importam muito com a questão do aborto ou do feminismo. Os conservadores se importam. Né? Os conservadores não se importam muito com Bitcoin, Bitcoin ou privatização. Os liberais se importam. Os liberais fazem o discurso da liberdade de expressão, da liberdade individual. Né? Aí o governo Trump, assim como o governo Bolsonaro, assim como a extrema-direita, faz isso daí. Por isso, meus caros, minhas caras, etc. É tão difícil entender o que é a extrema-direita, porque não existe uma
uma definição fechada. É um negócio em movimento essa porra. Mas se eu pudesse dar uma resposta clara e objetiva, eu daria duas definições. A extrema-direita é a fusão do ultraliberalismo com o ultraconservadorismo, dentro da sua circunstância social. Ou, se você quiser, a extrema-direita é a fusão do pior do liberalismo com o pior do conservadorismo. Eu prefiro essa definição. Porque tanto o liberalismo, quanto o conservadorismo, quanto o socialismo, tem coisas boas, né? E tem a sua parte chapéu de alumínio. A extrema-direita é exatamente a parte mais chapéu de alumínio do liberalismo e do conservadorismo. E eles podem utilizar pautas da esquerda, eventualmente. Pegue, por exemplo, o governo Bolsonaro. Por que o governo Bolsonaro acatou a renda mínima? A renda mínima não, o auxílio emergencial. Primeiro foi por causa do Congresso, né? Ele nem queria, né? O governo nem queria o auxílio emergencial. Foi o Congresso que pressionou. Ou seja, por quê? Porque o governo Bolsonaro tem essa visão eugenista. Eles queriam matar mesmo as pessoas. Contra a vacina. Percebe? Em favor da liberdade. Percebe? Esse tipo de dissonância cognitiva, né, que já foi previsto pelo George Orwell, né, de que guerra é paz, né, liberdade é escravidão. Então é a mesma coisa. A extrema-direita trabalha a todo momento com essa dinâmica de que você defende a liberdade para censurar. Você é a favor da vida, destruindo a vida. Né? Por isso que não tem nenhuma coerência a extrema-direita. É por isso. Né? E é por isso que é difícil entender. É uma miscelânea. Né? Então, assim, anarcocapitalista, armamentista, fanático, fundamentalista cristão, nazista, neonazista, né? O cara pega o paganismo, mistura com o supremacismo racial, mistura com o eugenismo, né? Aí eventualmente faz um discurso da família cristã. Entende? É um negócio que não tem nexo nenhum. Mas a extrema-direita é isso mesmo. Você pega um monte de ideologias, mas o que é fundamental é eles são contra a esquerda. Por isso é a extrema-direita. Né? A extrema-esquerda é outra história. É outra história. A extrema-esquerda consegue ser mais coesa. Né? Porque o objetivo da extrema-esquerda é o quê? Acabar com a sociedade de classes. É isso. Né? É basicamente isso. Acabar com a propriedade privada, né? Acabar com a concentração de poder no Estado. É basicamente isso. A extrema-direita, é como eu falei, é isso daí. É uma rede de várias ideias. E aí, meu amigo, o resultado é esse caos aí. Então, assim, por isso que é tão difícil entender o que é extrema-direita. Mas eu repito, eu definiria assim, a extrema-direita é o pior do liberalismo com o pior do conservadorismo. E com ódio extremo à esquerda. Isso é extrema-direita. Né? E aí você pega as características do ultraliberalismo com o ultraconservadorismo e dialoga com a sua sociedade. Como as pessoas da extrema-direita vão se articular, não tem como saber, porque os caras são... Entendeu? É uma coisa dispersa e diversa. Essa é a desgraça.